do ato do magistrado, porque o magistrado tem muito poder na mão. E a publicidade é um instrumento que a sociedade tem para controlar o uso desse poder. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que ter. Se nós vamos limitar a publicidade, se nós vamos manter a publicidade como está hoje, se nós vamos permitir que só as partes e os advogados tenham acesso ao auto digital. O STJ baixou uma norma de início que só advogado do processo podia ver processo, podia ter acesso ao processo digital. Eu sou profissional de direito, tenho o meu estatuto me faculta ter acesso a qualquer processo, tenha eu procuração ou não naquele processo, até porque pode chegar um cidadão no meu escritório e falar, olha, eu respondo um processo, eu queria conhecer, ter um pouco mais de informação do processo, eu não fui nem citado ainda, não entrei no processo, e eu não poderia, eu vou ao processo, verifico o processo, oriento aquele cliente que pode eventualmente não me contratar. Ele entender que minha orientação ou o caminho que eu sugeri percorrer não seja adequado para ele, não me contratar. Eu tenho que ter acesso ao processo independente da procuração. Mas eu exemplifiquei isso para mostrar que vão surgir temas novos que nós vamos ter que enfrentar. E esses temas vão surgir na medida em que nós utilizarmos a tecnologia. Aliás, eu também queria acrescentar justamente que um dos graves problemas entre o cliente e o advogado é que muitas vezes o cliente não entende que o advogado não está fazendo corpo mole. É que a justiça que é lenta. Então a gente constantemente, esse advogado não está se mexendo no meu caso, está tudo parado, entreguei para o advogado há 1 ano e não tem nada. Se o cliente tivesse essa facilidade de acesso, ele poderia estar vendo os trâmites legais e ver que o juiz não despachou, ou que foi pedido um novo recurso, que esse recurso ainda não foi julgado. Quer dizer, seria uma forma também de facilitar o relacionamento entre as partes. Você toca num ponto sensível, relacionamento entre advogado, jurisdicionado, um cliente. E aí isso vai causar também diferença no relacionamento do advogado com o magistrado com o jurisdicionado. Mas pegando o cliente com o advogado, eu sempre digo o seguinte, no meu escritório, quanto para o meu cliente, transparência total. E o fato de ele acessar a internet e ver o andamento do processo, para mim é bom, exatamente por isso. Porque ele vai verificar o que está acontecendo com o processo dele. Agora veja só, um advogado pode ter 100, 200, 1.000, 10 mil processos no escritório. O cliente tem um processo. Então, ele tendo um processo, ele fica entrando na internet toda hora, todo dia, para ver se teve andamento. Eventualmente, ele pode chegar e verificar uma sentença. Que o advogado que acompanha 1.000, 2.000, 10 mil processos, ainda não verificou. Liga para o advogado e diz, doutor, o senhor viu? Saiu a sentença, o juiz julgou improcedente a minha ação. O advogado vai dizer, não vi. Acabou de sair, faz 5 minutos que foi disponibilizado na internet. Diz, mas doutor, já está lá, por que você não verificou? Então, o relacionamento entre advogado e cliente também se altera. O presidente Dulce citou um exemplo de um HC no Superior Tribunal de Justiça, em que ele protocolou HC de forma eletrônica, esse HC foi para o ministro concedeu a liminar, antes mesmo de comunicar, porque tem que sair publicado a liminar, antes mesmo de sair comunicada a liminar, já saiu o alvará de soltura, o alvará eletronicamente chegou no presídio, o preso saiu, foi liberado, e apareceu no escritório do advogado, do colega, a dizer, eu estou aqui. Você fugiu? Não, fui solto. Como foi? Acabou o HC da entrada? Sim, mas o HC já teve toda essa tramitação. HC é habeas corpus, para quem não sabe. Perdoe, é verdade, é habeas corpus. E sem que o advogado tivesse sido intimado de que a cautela que ele havia pedido, a liminar que ele havia pedido, tinha sido deferida. E o cliente já tinha sido solto, estava na porta do escritório. Naquele caso, evidentemente, muito contente. Bom, se tivesse descontente, aí que era pior para o advogado. Mas, Walter. Olha, a gente já está no intervalo, vai para um outro intervalo, a gente volta daqui a um minutinho aqui no Questão de Justiça, o doutor Marcos da Costa. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo o vice-presidente da OAB da Seccional de São Paulo, o doutor Marcos da Costa. E a gente está falando de processo eletrônico, de processo digitalizado, da questão da morosidade, da justiça que influi em tudo isso. Mas olha,
Raul, tem um fator interessante, que tem um tema final que eu vou deixar para você colocar, que é a questão dos orçamentos do Judiciário Paulista. Mas tem um outro... Que vai surpreender muita gente. Vai, porque... E o maior estado da federação, né? Na minha cabeça seria o maior estado da federação, claro, evidente, sem denegrir os outros estados, mas com essa capacidade jurídica. A gente tem muita coisa aqui. Mas uma outra situação, doutor Marcos, antes de entrar nisso, queria a sua opinião. Porque um advogado que consegue manusear, dirigir uma entidade neste volume que é o OAB de São Paulo, é uma coisa, no mínimo, interessante, né? Hoje em dia a gente tem, acho que... 350 mil advogados no estado de São Paulo. É um mundo arrastão de advogado, doutor Marcos. Mais advogado do que advogado, graças a Deus, viu? O mundo feminino está aí forte na questão do direito. Mas é uma entidade extremamente complexa para se dirigir. É uma empresa de quase multinacional aí, né? Com não sei quantos mil funcionários. Como é que é essa relação com o senhor, com a entidade, que é grande? E detalhe, deixa eu só esclarecer. Dirigente da ordem não recebe salário, viu? Isso é um motivo de orgulho, mas também é uma luta difícil, porque nós temos os nossos escritórios, nós advogamos. O presidente Dulso é um advogado, criminalista, eu, o resto da diretoria. Aliás, vive disso, né? Vivemos dos nossos escritórios. E temos que estar lá para atender o cliente quer ser atendido. A advocacia é uma profissão muito personalista. Então, o cliente quer ser atendido pelo seu advogado. Então, nós temos que cuidar do escritório. Temos a família, né? Nós temos aí, aproveitar e falar da minha esposa, dos meus filhos. Minha esposa que se forma esse ano em Direito. Nossa, parabéns. Então, temos que dar atenção, evidentemente, à família. E temos a ordem. A ordem hoje, nós temos mais de 1.000 pontos de atendimento ao advogado, entre casas e salas. Nós temos 2.500 funcionários, esses recebendo um salário. Nós temos 222 subseções. Cada subseção tem 5 diretores. Nós temos um conselho integrado por 120 pessoas. Então, é realmente uma imensidão. Nós temos as comissões. Em São Paulo são aproximadamente 90 comissões. Cada comissão deve ter por volta de 10 advogados na média. Então, um volume muito grande. E temos que ter muita dedicação para a entidade. Não só na capital, mas para o interior também. Nós sabemos a importância que é de um dirigente da ordem se fazer presente no interior, estar conversando com a advocacia local. Então, administrar esse tempo não é fácil, mas nós fazemos isso com muita alegria. É uma grande satisfação poder dar essa contribuição. Dar para a advocacia o nosso tempo, porque nós ganhamos muito na advocacia. A advocacia é a nossa paixão, é a nossa profissão, é o que nos sustenta, é o que nos sustenta financeiramente, mas nos sustenta também a alma. E é uma forma de a gente dar uma contribuição, uma retribuição àquilo que a advocacia nos proporciona. Vê o tamanho Até você tem parentes advogados. Claro, tem. Quem não tem, né? Quem não tem é um advogado. Por isso que estava muito importante esse trabalho de relacionamento, que eu acho que foi talvez o tema importante que a gente está discutindo aqui, do relacionamento do cliente com o advogado. Como falou o doutor Marcos, se a justiça anda muito rápido demais, dá a impressão que o advogado não está nem sabendo o que está acontecendo com o cliente. Aqui não, pelo contrário, o advogado foi eficiente e a justiça também. Agora, tem um outro aspecto que eu acho muito importante, porque grande parte dos problemas que a própria OAB tem na sua corregedoria é desse relacionamento do cliente fazer uma reclamação na ordem. Meu advogado não me dá satisfação, acho que ele pegou meu dinheiro e não fez nada, porque realmente ele não está sabendo do que está acontecendo.